Olá, eu sou Marta Esté e é uma alegria e um prazer muito grande receber todos vocês aqui em nosso canal nesse dia. Sejam muito bem-vindos, começando os nossos testemunhos sempre, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estar compartilhando com vocês mais um testemunho de casamento restaurado. Testemunho esse que está também publicado em nosso blog encorajamento.org. Você pode entrar lá, ler o testemunho e levar os outros testemunhos que temos lá. Agradeço a você que tem vindo semanalmente, tem assistido os nossos vídeos e depois tem compartilhado em suas redes sociais. Então, por favor, que hoje não seja diferente. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá nas suas redes sociais, aí no seu grupo de família, grupo da faculdade, da escola, grupo aí do seu trabalho, para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra de ânimo, de encorajamento e possam permanecer pelos seus casamentos. Hoje eu vou narrar o testemunho da Alicia e ela veio nos contar que a sua jornada começou antes do seu marido terreno sair de casa. Ela nos disse, ele já estava estranho e pediu a separação. Pedi para ele não sair, que era só uma pequena crise e que ia passar. Então ele ficou. Cerca de 3 meses depois, eu já estava viajando com minha filha e quando chegamos, ele nos buscou no aeroporto, nos deixou em casa e foi embora. Eu estava em choque. Quando entrei em nosso quarto, pude ver que ele havia tirado todas as suas coisas de casa enquanto estávamos fora. Sentei-me na cama, mas não consigo descrever como me senti. Foi tanto sofrimento, tanta confusão. Por dias eu não conseguia comer, não conseguia dormir. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Eu não conseguia raciocinar e ainda tinha o problema de saúde da minha filha. Ela tinha graves problemas de saúde desde os 5 anos de idade. Caí de joelhos e implorei a Deus que eu fizesse voltar para casa. Eu disse a Deus que não tinha forças para viver e que ele me perdoasse. Não sei como cuidei da minha filha. Eu mal conseguia raciocinar. Meses antes de tudo acontecer, Deus já havia me dado o livro Como Deus Pode, vai restaurar o seu casamento. Que mal abri. Sentindo tanta dor, querendo que parasse, semanas depois, comecei a colocar em prática os ensinamentos ali contidos. O pouco que eu lia, a dor diminuía. Então comecei a lê-lo sempre que sentia dor, o que acontecia o tempo todo. O tempo passou, logo descobri que meu marido estava com uma outra mulher, quando pediu a separação pela primeira vez. Minha persistência, assim como Eren diz que vai acontecer, forçou-o a me pedir o divórcio. Nunca vou esquecer o que aconteceu a seguir. Lembro-me que estava chorando, sentada no pé da cama, e minha filha acordou ao me ouvir. Ela entrou e se ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos e disse: Mamãe, Deus disse para confiar nele. Fiquei atordoada, parei de chorar. Eu não conseguia nem falar. Ela estava certa. Foi a promessa que Deus me deu antes, quando tudo começou a desabar ao meu redor. Então, é essa promessa que eu escondi no meu coração, que me levou para dentro e para fora do deserto, onde o maligno me atormentou e tentou me fazer desistir. E como foi, Alice, que tudo começou a acontecer? Deus transformou essa situação conforme você buscou Ele de todo o coração? Depois de meses, depois de muita oração, orei muito, depois de muito jejum, depois de ler a Bíblia 3 vezes, usando a sugestão da Ellen pelo aplicativo, todos puderam ver e eu pude sentir o quanto Deus estava me transformando. Sim, passei por muita coisa, mas não foi sozinha. Um dia pedi a Deus que me ajudasse e foi aí que cheguei na aula que fala sobre o amor de um marido celestial. E mudei de rumo e comecei encontrando a vida abundante. Embora eu tenha lutado com a ideia de perdoar, uma tarde meu marido terreno pegou minha mão e caminhamos juntos. Foi quando percebi que finalmente o havia perdoado. Fiquei surpresa quando todos comentaram que eu não parecia mais triste, mas
parecia radiante. Não doía mais, minha dor havia passado. Nossa, se não fosse pela graça do Senhor, se não fosse pelo seu amor, onde eu estaria? Desde o início, ele me pediu para assinar o acordo de divórcio. Meu marido terreno me pediu. Acho que umas 20 vezes ou mais. Mas todas as vezes eu recusei. Eu não sabia sobre o enfrentando o divórcio novamente. Então isso forçou meu marido a entrar com um processo mais forte contra mim. Um divórcio que eu não pude impedir. Acredite ou não. E li que isso acontece o tempo todo na restauração do casamento. O ponto decisivo foi quando pude devolver o dízimo à minha casa do tesouro. Uau, as coisas mudaram quase que instantaneamente. Meu marido pediu transferência, pedindo para trabalhar em outro estado. O advogado dele, novamente, pela graça de Deus, perdeu os prazos e o divórcio foi arquivado. Quando vi isso acontecer, honestamente não pude acreditar. Foi uma bênção tão inesperada que não posso explicar, exceto que o devorador não poderia mais me roubar. Ou também, pode ter sido o que aconteceu poucos dias antes disso. Eu repetia com frequência: ah, querido, você é tudo que eu quero, você é tudo que eu preciso. E comecei a implorar a Deus para não restaurar o meu casamento, porque estava muito feliz com meu marido celestial. Mais uma vez, eu li sobre quando essas palavras são verdadeiras. Uma vez que Deus sabe que seu marido celestial está em primeiro lugar em sua vida, é quando ele nos restaura. Coloquei Deus em primeiro lugar. Consegui superar meu medo de dizimar. E foi aí que comecei a sair do deserto. Foi assim que descobri o amor da minha vida. É como se um conto de fadas se tornasse realidade. E quais os princípios, Alice, da palavra de Deus, ou os princípios dos nossos recursos que você aprendeu durante a sua aprovação? Primeiro, eu aprendi a fechar a boca e nunca brigar por nada. Isso só foi possível por causa do jejum. Ou então sei que nunca teria parado. Além disso, a chave de tudo e o que abre a porta final, aprendi a dar o dízimo, que foi o meu ponto de virada. Aprendi a devolver o mal que me fizeram com o bem. Também aprendi a parar antes de falar e perguntar ao meu marido celestial o que dizer. Muitas vezes eu não dizia nada e o Senhor assumia. Quando meu marido se irritava ou se enfurecia comigo, eu concordava com a cabeça, mas não comentava a situação ou o que ele dizia. Nunca contratei um advogado para contestar o divórcio, mas em vez disso confiei no Senhor. Orei, jejuei e confiei somente no Senhor, porque Ele é o único em quem podemos confiar. E quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar, Alicia? Não foi difícil uma vez que encontrei meu marido celestial, porque consegui passar da minha dor para a alegria que sinto agora. Só posso dizer que foi pela mão de Deus, quando coloquei a mão na do meu marido celestial e viajamos juntos. O pior momento, suponho, foi quando ele me pediu o divórcio tantas vezes e eu resisti. Na época, eu não conhecia o versículo para não resistir ao mal. Com o Senhor me guiando, ao invés de resistir, ser agradável é o que ajuda as coisas a seguirem uma situação positiva, desde que você esteja confiando no Senhor. E qual foi o ponto de virada da sua restauração, Alicia? Acho que foi quando finalmente comecei a dizimar. É verdade. No mesmo mês, meu marido terreno solicitou transferência de trabalho, foi para outro estado e o advogado perdeu o prazo no dia de audiência. E compartilhe conosco, Alicia, como seu marido apareceu, ele simplesmente apareceu em sua casa? Quando meu marido terreno viu que o divórcio não havia acontecido, ele começou a me perguntar por quê. E viu que era o propósito de Deus que nossa família fosse restaurada. Não desconfiei que estava perto. Quando faltavam poucos dias para o ano de separação, meu marido terreno me mandou uma mensagem às 3h30 da madrugada pedindo que eu o perdoasse. Respondi que já o havia perdoado há muito tempo. 2 dias depois, ele me enviou outra mensagem perguntando se poderia voltar para casa. E essa é uma mensagem que a Alice gostaria de deixar para vocês no dia de hoje. Que não desanime,
Deus é contigo, Ele é fiel. Espera o tempo de Deus, Ele sabe tudo. Apenas confie e se dedique ao processo. Obedeça e ouça suas respostas. Você só precisa vencer na superação dos seus medos e seguir o caminho traçado diante de você. Siga os princípios fornecidos aqui no ministério e, especialmente, não pule nenhum para que pareça difícil ou que você não considere importante. Seja entregando o dízimo para a sua casa do tesouro, aqui no RMI, ou deixando ir à sua igreja. Existem tantos testemunhos que comprovam que esses princípios funcionam. E que Deus abençoe você. E essa é a palavra que nós deixamos para você de encorajamento no dia de hoje. Que você possa entregar a sua vida, o seu casamento e a sua família nas mãos do Senhor, porque como nós sabemos, Deus pode e Ele quer também restaurar o seu casamento. Um super abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.